Aparecida Moreira Nascimento, estou presidente da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro. Neste mês de agosto, nos dias 21 a 28, comemoramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. O tema deste ano é Protagonismo, empodera, concretiza a inclusão social. Trata-se de um importante tema, no qual será possível envolver, incentivar o governo, a sociedade e toda a rede apaiana para uma reflexão conjunta. Sendo assim, convido a todos os assistidos, famílias, profissionais, gestores a participarem e contribuírem para o engrandecimento dessa semana. Passo a palavra aos altos defensores estaduais da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, sou Bruna de Oliveira Trindade, sou autodefensora do Estado do Rio de Janeiro. Vim aqui representar a Federação do Estado do Rio de Janeiro para falar sobre a pessoa com deficiência. Seja bem-vindo ao vídeo. Oi, sou o Fábio, autodefensor do Estado do Rio de Janeiro. Este vídeo é para a Federação em comemoração da Semana da Pessoa com Deficiência. Te convido a assistir este vídeo até o final, tá bom? Beijo, um abraço para vocês. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Adriana e estou na coordenação de assistência social da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro, FEAPAES RJ. Quero falar com vocês sobre uma data muito importante para o movimento apaiano, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, a ser realizada no período de 21 a 28 de agosto. Instituída pela Lei 13.575 de 2017, esse evento se tornou oficial. Conforme o artigo 2º da referida lei, as comemorações da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla visam ao desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social desse segmento e combater o preconceito e a discriminação. O tema da edição de 2020 é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. É importante, portanto, refletirmos sobre o significado das 3 palavras-chave do tema. Protagonismo, empoderamento e inclusão social são conceitos que estão interligados e precisam se materializar na nossa sociedade. Sendo assim, convido a todos vocês para fazerem dessa semana um espaço de aprendizado, reflexão e também de luta. Apesar das muitas conquistas e evoluções, ainda há muito o que ser feito e alcançado. No que se refere às ações desta coordenadoria, temos trabalhado pelo fortalecimento do movimento apaiano no Estado e pela garantia do controle social. É com este objetivo que a FEAPAES RJ, por meio da Coordenação de Assistência Social, conquistou assento no Conselho Estadual da Política. Hoje, estamos no CEAS RJ enquanto representantes da sociedade civil. É uma conquista muito importante, pois o controle social coaduna com o ideal de empoderamento e de construção da autonomia das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Os conselhos de direitos e os conselhos de políticas sociais são mecanismos de participação e de inclusão social. E por falar em política social, a coordenação de assistência tem trabalhado de forma integrada com a coordenação de saúde, que teremos o prazer de ouvir a seguir. Um grande abraço. Olá, eu sou Jussara, psicóloga da APAES Belfor Roxo e coordenadora de saúde e prevenção da FEAPAES RJ. Venho aqui falar a respeito da Semana da Pessoa com Deficiência, com tema gerador de protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social. Essa semana é uma semana onde todos nós nos debruçamos em cima de uma discussão de um tema, esse ano com esse tema de protagonismo e empoderamento, que está muito vinculado à questão da autonomia.
Precisamos tornar os nossos atendidos pessoas independentes, autônomas, para que realmente possam se empoderar de suas próprias vidas. A Coordenação de Saúde e Prevenção tem como objetivo e papel esclarecer que todos nós fazemos parte de uma sociedade inclusiva. E para isso é importante que sejamos autônomos. Agora eu passo a palavra para minha amiga coordenadora de educação, a senhora Gerlane. Olá, sou a Gerlane Oliveira, coordenadora da Educação e Ação Pedagógica da FEAPAZ RJ, e estou aqui para falar um pouquinho da educação. A educação apaiana, ela possibilita ao deficiente o aprendizado, o crescimento das potencialidades cognitivas e físicas, de forma que torna possível os nossos assistidos agirem como cidadãos em sua plenitude. Considerando o tema da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, pode-se afirmar que os trabalhos desenvolvidos nas instituições apaianas capacitam o assistido a ser seu próprio protagonista no meio social e empoderando em ações e sendo o verdadeiro sujeito capaz de transformar e incentivar a todos, em especial dentro do ambiente familiar. Então, esse é o trabalho da educação da APAI. Tornar o nosso assistido o verdadeiro cidadão. Bem, continuando, vou passar agora para minha colega Geisa, que é a coordenadora da família. Enorme beijo. Olá, eu sou Geisa Télios, coordenadora estadual da família, e venho falar da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2020. O tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. O que posso dizer? Que a família está como protagonista, e isso se refere a ser peça importante na vida da pessoa com deficiência e que vai empoderá-lo, dar autonomia e segurança para que possa ajudá-lo a realizar a inclusão social. Como? Mostrando a ele que em sua família ele é importante, tem voz e para isso a família precisa estar junto e se informando dos direitos, combatendo a exclusão aos benefícios da vida em sociedade, provocada pelas diferenças de classe social, educação, idade, deficiência de gênero, preconceito social ou preconceito racial. Inclusão social é oferecer oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todos. Sendo assim, a família tem que se fazer presente, seja na escola ou na instituição onde esteja sendo atendido. Participar literalmente da vida dessa pessoa com deficiência. Por isso, essa semana é tão importante. É nela que vem o resultado do que se vem fazendo. Então, eu digo e peço às famílias estejam muito presentes na vida dessas pessoas, pois são vocês a força e o apoio deles. Muito obrigado. Agora com vocês, o coordenador estadual de autogestão e autodefensoria. Meu nome é Hugo Neves, eu sou coordenador do programa de autogestão e autodefensoria pela Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro e fico muito contente com o tema da Semana da Pessoa com Deficiência desse ano, que conversa diretamente com a minha coordenação e conversa diretamente com o trabalho que eu tenho feito há tantos anos pela Federação. Para quem não conhece, o programa de autogestão e autodefensoria ele é um programa interno da Rede APAI, é exatamente um programa de empoderamento. Nós convidamos o nosso usuário, que é pessoa com deficiência intelectual, ao protagonismo quando a gente chama eles para poder participar da gestão da APAI, de toda a Rede APAI, em todas as suas esferas. Então, há eleições, eles elegem entre os colegas quem vão ser seus representantes, tanto nas esferas locais, como regionais, como estaduais e como na nacional. É muito importante que se deixe muito claro que o programa de autogestão e autodefensoria não é um programa facultativo, o que quer dizer que toda a APAI tem que ter, exatamente porque esse é o sentido do existir da APAI. É exatamente o usuário da APAI, é exatamente que a gente trabalha exatamente pela autonomia dele, pela cidadania dele. Então nós, enquanto Rede APAI, não podemos nos furtar de dar esse espaço na própria rede para eles.
A gente vive brigando pelo direito deles e a gente deve brigar pelo direito deles. Mas antes de fazer isso lá fora, a gente precisa fazer o dever de casa. E por falar em brigar por direitos, a próxima coordenação que fala depois de mim vai ser exatamente a coordenação que trata de defesa do direito. Beleza? Até a próxima, pessoal! Olá pessoal, me chamo Daiane, sou assistente social e coordenadora estadual da Defesa de Direitos e Mobilização Social pela Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro. Estou aqui para falar sobre a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A semana, que é uma iniciativa do movimento apaiano e virou lei em 2017, que tem por objetivo trazer um debate para a sociedade sobre a inclusão social de pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Esse ano, o tema é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social, que nos traz a reflexão que precisamos conscientizar as pessoas com deficiência sobre os seus direitos. Destacamos aqui a Lei 13.146 de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que evoca a não discriminação além da participação social, em igualdade de oportunidades e acessibilidade. Sabemos que algumas dificuldades da efetivação da autonomia se dá pela visão assistencialista incapacitante sobre a pessoa com deficiência. E por isso, é de suma importância essa mobilização para a conscientização e reflexão, para que seja efetivo o protagonismo das pessoas com deficiência. E que efetivamente eles tenham autonomia a partir do conhecimento de seus direitos. Os direitos sociais são garantidos às pessoas com deficiência e asseguram a igualdade e o pleno exercício da cidadania. E agora nós vamos conhecer as contribuições da arte na construção desse cidadão. Olá, eu sou Magda Mesquita, coordenadora de Artes e Cultura da FEAPAES RJ. A arte é a experiência do existir e, para tanto, está presente nos 3 pilares que regem a APAE: saúde, educação e assistência. Na educação, é usada como estratégia de informar e descobrir potenciais. Na saúde, através de diferentes dinâmicas, é possível proporcionar terapias para a manutenção da qualidade de vida. Na assistência, pode ser usada como um caminho de conscientizar sobre direitos, ainda auxiliando na construção e reconstrução de vínculos. A arte gera protagonismo para a realização de uma inclusão segura e especial. Vejamos agora o que o esporte nos traz nessa caminhada rumo à inclusão. Olá, família paiana! Eu sou o Fábio Koboski, coordenador de Esporte e Lazer da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro. E hoje eu vim falar aqui com vocês sobre a Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que o tema é Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. O esporte e a educação física é uma ferramenta valiosíssima para concretizar essa inclusão. Então, todos os atletas que fazem parte das suas equipes, que fazem parte dentro das suas APAES, eles superam os seus limites, eles alcançam os seus objetivos através do esporte. Você que não faz esporte ainda na sua APAE, procure o seu professor, faça parte do time da sua APAE também. Agora eu vou passar o recadinho para o nosso próximo colega coordenador. Grande abraço! Olá a todos, meu nome é Ítalo de Santos e eu sou coordenador estadual de Educação Profissional, Trabalho, Emprego e Renda da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro. E vim falar um pouco como a nossa coordenação irá contribuir para a Semana da Pessoa com Deficiência. Semana essa que visa o desenvolvimento de conteúdos para conscientizar a sociedade sobre as necessidades específicas de organização social e de políticas públicas para promover a inclusão social e os segmentos populacionais para combater o preconceito e a discriminação. Mas tudo isso só irá ser possível quando os nossos assistidos e familiares se tornarem peça-chave do protagonismo do nosso movimento. E nossa coordenação irá promover o protagonismo na educação profissional, garantindo a qualificação profissional no trabalho, tornando o trabalho como ofício e prazer. No emprego, na garantia do cumprimento da Lei 8.213 de 91, na geração de renda, no empreendedorismo social e sustentável. Mas tudo isso é um processo e a gente precisa entender que existem todas as fases da vida. Vamos saber um pouco mais quando os nossos assistidos chegarem à melhor idade com a coordenação de envelhecimento.
Olá a todos, eu sou Michele Lopes, sou coordenadora de envelhecimento da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro e estou aqui para falar um pouco de como essa coordenadoria pode contribuir para a Semana da Pessoa com Deficiência. Essa semana tem como objetivo esclarecer a sociedade quanto à necessidade de se promover estratégias voltadas para o destaque da visibilidade e do papel da pessoa com deficiência intelectual e múltipla na sociedade, assim como sua efetiva inclusão social. Considerando que há um crescimento significativo de pessoas idosas, sejam elas deficientes intelectuais ou não, nos leva a pensar de como cuidar dessa população nessa fase da vida. Isso se torna um grande desafio, porque devemos contribuir para que ele chegue nessa fase da vida com maior autonomia e independência. Para isso, ele necessita de um ambiente rico em interações sociais que ofereçam condições para interagir, aprender e relacionar-se em seu meio, permitindo com isso que ele seja protagonista de suas conquistas. E a isso devemos toda a importância à família, à educação, à inclusão e à manutenção dessas pessoas no mercado de trabalho, à cultura e o esporte, proporcionando uma maior funcionalidade para a realização de suas atividades de vida diária, assim como para sua socialização. E para que isso aconteça de forma mais eficiente, também necessitamos de recursos. E é isso que vamos aprender agora um pouco com a coordenação de captação de recursos. Olá, eu sou Jorge Moraes, coordenador de captação de recursos da FEAPAES RJ. Vamos falar da importância da disponibilização de recursos para que nossas ações possam atingir o empoderamento e o protagonismo da pessoa com deficiência. Mas antes eu vou citar uma frase bíblica que diz o seguinte: se tens fé do tamanho de um grão de mostarda, direis esse monte, vá daqui para lá, e ele irá, e nada será impossível. Mateus 17:20. Eu disse essa frase porque eu quero fazer uma analogia e parafraseá-la. Eu quero dizer o seguinte: com poucos recursos fazemos muito, mas sem recursos não fazemos nada. Todo recurso é importante, seja ele financeiro, seja ele material, ou seja os recursos humanos, a sua doação, o seu carinho, a sua atenção à pessoa com deficiência. Mas existe um que eu acho fundamental para que as ações de protagonismo e empoderamento tenham êxito. É a oportunidade. Precisamos de oportunidade. Para se ter uma ideia, eu vou citar a jovem Nathalie, alemã, que teve a oportunidade de falar para a senhora Angela Merkel a seguinte frase: eu não quero ser abortada, eu quero estar no mundo. Isso gerou um constrangimento, uma imediata ação da primeira-ministra no sentido em prol das pessoas com deficiência. Vamos fazer o mesmo, tá? Vamos dar oportunidade. Conheça o nosso movimento, conheça uma PAI, conheça uma instituição congênere que luta pelas pessoas com deficiência. Aí na sua cidade tem uma, tá? Procure, doe seu tempo, doe sua atenção e principalmente doe oportunidade, Participe de nossas ações, participe de nossos eventos, doe oportunidade. E por falar em evento, eu vou chamar minha colega Rita de Cássia, coordenadora de eventos da FEAPAES. Um abraço a todos. Olá a todos, sou Rita de Cássia, estou coordenadora de eventos da Federação das APAES do Estado do Rio de Janeiro. Falar de organização de eventos da Federação é no mínimo desafiador, no qual envolvemos toda a estrutura de serviços oferecido pelas APAES. É um misto de satisfação profissional e de ansejo de poder contribuir para brilhantar o trabalho desenvolvido pelas pessoas com deficiência, profissionais, gestores e famílias, demonstrando a toda a sociedade o verdadeiro protagonismo e inclusão social que essas pessoas realizam. Neste dia que se inicia a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, desejo que toda a rede APAE do Rio de Janeiro esteja envolvida para mais este belo evento. Obrigada.